Muito bem. Como nós temos um feriado, a gente não vai seguir com a nossa série de pregações, então a gente vai fazer uma pausa, mas nós vamos ouvir a palavra de Deus. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículos de 1 até 8. Gênesis 17, do 1 ao 8. Podemos ler? A palavra de Deus nos diz: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que Ele fale aos nossos corações, que nós, não apenas Ele fala. O Apocalipse diz isso, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então Deus fala, a gente é que precisa de ouvido. Então, ao invés de pedir para Ele falar, eu vou falar: Senhor, me dá ouvidos para te ouvir. Pedir a Ele: Senhor, me dá um coração para perceber a Tua palavra. Porque Ele fala. Então a palavra de Deus está junto de nós para que Deus fale, mas nós precisamos ouvir. Então oremos assim: Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e oramos por nós, porque são muitas vezes nós que não conseguimos Te ouvir. Deus, isso só é possível pela graça do Senhor, isso só é possível quando o Senhor nos ensina a Te ouvir. Nesta noite nós pedimos isso ao Senhor. Ensina-nos a Te ouvir, Deus. É tão natural para nós ouvirmos outras vozes. A voz do nosso coração, a voz de outras pessoas, a voz do maligno, a voz do mundo que grita à nossa volta. Mas nesta noite nós pedimos: ensina-nos a ouvir a Tua voz. Que a Tua voz faça calar as outras. Que a Tua voz prevaleça, a Tua voz traga discernimento das outras. Tua voz, ó Deus, nos dê esperança. Tua voz, Senhor Deus, nos faça conhecer Teu plano e propósito, para que andemos no caminho que é o Teu Filho Jesus. Ó Senhor, precisamos Te ouvir. Nós precisamos Te ouvir, Senhor. Nós temos desejo de Te ouvir. Guia-nos nesta noite, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a viver pela palavra. Orienta, Senhor Deus, quem está perdido. Traz, Senhor Deus, luz para aquele que está nas trevas. Traz, Senhor Deus, entendimento para aquele que não tem sabedoria, Senhor. Ó Deus querido, que a Tua palavra, ela seja para nós nesta noite, todos os dias das nossas vidas, Senhor Deus. Alimento, saúde, Senhor Deus, e nós venhamos a viver pela palavra, a agir a partir da palavra, a pensar, concluir e julgar somente pela palavra do Senhor. Ó Deus, reina em nós com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de trazer uma meditação bem simples para o nosso coração nesta noite, mas creio que o Senhor deseja que a gente visite o nosso coração, avaliando o nosso próprio coração para ver como está a nossa fé. Nós falamos disso ano passado. Nosso coração deve estar firme na fé, por causa dos dias que vivemos.
Mas especificamente, a gente às vezes se esquece que os grandes heróis da fé, e Hebreus, a gente abriu o culto hoje com Hebreus capítulo 11, mostrando lá o autor de Hebreus, muito tempo depois, no Novo Testamento, dizendo, Abraão foi um herói da fé. Mas a gente não pode se esquecer que esse herói da fé fraquejou. Ele andou por fé. Ele creu e por isso foi justificado. Mas a humanidade dele, ela mostrou as limitações. E isso não é diferente de mim e de você. Abraão, o autor, Moisés aqui, na escrita que ele faz, ele destaca muito nesses capítulos 16, 17, até no 18, as datas. Que coisa interessante. No 16 ele diz, Abraão estava com 86 anos, Deus já havia dado uma promessa há muito tempo antes para ele de filhos e nada. E com 86 anos, depois de cansados de esperar, a mulher dele fraqueja e diz, olha, melhor, eu não vou te dar filhos, então é melhor você pegar a minha serva para que ela te dê um filho. E Abraão fraqueja também, dizendo, é verdade, Deus está tardando. E aí nasce Ismael. Com 99, 100 anos, aqui nós vemos o capítulo 17. Deus, narrador, coloca novamente, com 99 anos, e Deus havia feito a promessa lá no capítulo 12 para ele, e agora ele aqui com 99 anos, e nada tinha acontecido ainda. E mais para frente, o narrador deixa claro que quando ele estava com 99 para 100 anos é a marca, Deus cumpriu sua palavra e deu o filho Isaac. Interessante que no capítulo 17 a gente vê uma falha detalhada de Deus. Deus gasta a palavra, como nunca no livro de Gênesis. Ele já falou no capítulo 12, reforçou em outros capítulos, mas aqui no 17, quando Abraão ainda, ele está no limite da espera, Deus traz uma fala bem detalhada para ele. Mas sua mulher já tinha mostrado no capítulo 16 a falta de esperança de ser mãe. Ele está vacilando na fé. Se a gente dá uma contagem dos dias de Abraão, desde que Deus chamou para a caminhada, ele já está muito tempo andando com Deus, então a sua fé, ela está vacilando. E aí ele chega para Deus e diz, será que o Ismael não vai ser o filho da promessa? Tentando dar uma facilitada. Será que o Ismael não é o filho da promessa? Vamos seguir o plano B. E assim eu não fico cansado de esperar. Paro de esperar. E a grande questão nesse texto, nessa primeira parte que a gente leu, é como Deus conforta o coração de Abraão. E são algumas lições desse texto para a gente ver como Deus conforta o coração dele, que Deus quer também confortar o seu coração e o meu coração, porque eu posso cansar na fé, e você também pode se cansar na fé. Nós, de fato, como falíveis que somos, a gente não duvida de Deus, mas a gente sabe que quando Ele pede para a gente ficar firme na vontade dEle, o nosso coração pode às vezes se cansar disso. Então, queria que a gente guardasse isso no nosso coração, para a gente ver como Deus, Ele conforta o coração daquele que está vacilando na fé. Talvez você diga assim, eu queria que Deus fizesse grandes coisas, mas a primeira coisa que Ele faz, quando Ele diz lá, a primeira fala de Deus para ele, no versículo 1, Deus diz para ele, eu sou Deus Todo-Poderoso. Que coisa linda. Deus não diz para ele, eu vou fazer alguma coisa, Ele fala depois, mas a primeira fala de Deus para Abraão, qual é? Eu sou Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que Abraão ouviu para ter sua fé fortalecida, seu coração consolado e confortado no momento do vacilo, foi exatamente isso. É como se Deus estivesse dizendo para ele, a palavra é tão forte aqui, o termo é tão forte, que ele está dizendo para Abraão, olha, para mim, não tem nada impossível. Eu não estou perdendo tempo. Eu posso fazer. Mas eu não vou fazer agora. Para ele nada é impossível. Tem um missionário que ele colocou, eu li isso num livro, e ele disse que ele colocava no escritório dele, ele passou muitas dificuldades na vida, e ele colocava assim, no escritório dele.
para ele olhar todos os dias. O sol parou, lembra do Elias, Josué orou, lá de Josué capítulo 10, o sol parou, o machado flutuou, lembra da passagem do profeta, quando o machado flutua, e aí ele coloca na última frase, esse é o nosso Deus. O sol parou, o machado flutuou, este é o nosso Deus. Eu não sei se ele vai fazer isso na minha vida, mas este é o nosso Deus. E é isso que Deus está dizendo para ele, eu sou Deus e eu sou Todo-Poderoso. É isso que conforta o coração. Aí, um crente verdadeiro, ele não está preocupado só que Deus faça aquilo que é urgente na vida dele. Um crente verdadeiro diz, tá bom, o Senhor é todo-poderoso. Nunca ele vai dizer, o Senhor é Deus todo-poderoso, porque o Senhor não faz? Ele vai dizer, o Senhor é Deus todo-poderoso e o Senhor faz se o Senhor quiser. Mas o Senhor é Deus todo-poderoso e eu tenho um Deus todo-poderoso, eu conheço um Deus todo-poderoso, eu sirvo a um Deus que é todo-poderoso e eu tenho razões nele mesmo para que eu levante hoje e creia. Se ele não fez nada, ele continua sendo Deus todo-poderoso. Ele não vai deixar de ser. E a alegria e o conforto de um crente é justamente este. Eu tenho Deus. Parece egoísta o que eu quero dizer, mas a gente pode colocar no possessivo e na primeira pessoa. Eu, de fato, tenho um Deus e Ele tem poder. Essa é uma primeira lição. Será que o nosso coração hoje pode ser ensinado pelo Espírito de Deus que habita em nós, com a palavra, para a gente encontrar conforto e dizer para Deus, eu sei que o Senhor é um Deus todo-poderoso. O ser de Deus, irmãos, ele nos atrai nele mesmo. E o fato de Deus ser todo-poderoso, ainda que ele não realize nada na nossa vida, significa que ele tem poder para dominar, inclusive nas nossas dificuldades, inclusive nos nossos problemas. A gente não sabe o que ele vai fazer. A gente não sabe o que ele quer ensinar, muitas vezes, naquele momento, mas uma coisa é certa. Toda a nossa vida está nas mãos de um Deus poderoso. Toda a circunstância da nossa vida está nas mãos de um Deus poderoso. Então a gente pensa que ter um Deus poderoso, irmão, significa viver situações poderosas todos os dias. E não é isso. Ter um Deus poderoso significa, olha, Deus, eu tenho um Deus todo-poderoso nas dificuldades da vida. Que Ele permite que a gente passe. Dificuldades da fé, dificuldades do casamento, dificuldades da criação dos filhos, dificuldades com você mesmo, dificuldades com o viver no mundo, dificuldades com o nosso próprio relacionamento com Ele, com o seu próprio ministério. Mas que bom poder dizer, Deus, são tantas as oscilações, são tantas as incertezas, mas é bom saber que o meu coração está confortado em dizer, em ouvir do Senhor, eu sou Deus todo-poderoso. Novamente, irmãos, o que ele diz no versículo 1, diz que o Senhor apareceu, e quando Deus se mostra, olha que coisa interessante, Deus não quer mostrar nenhuma visão para ele, a visão é a palavra. Deus apareceu e disse, eu sou Deus todo-poderoso. Acabou. Pode ir para casa. É só isso que ele quer dizer para nós. Pense nas lutas que você está enfrentando. Pense nas coisas que você olha talvez ao seu redor, e que eu olho ao meu redor e diz, Deus, eu não sei. Pense naquelas situações em que você já contou com a palavra dos outros. Você já criou esperança em coisas que alguém pudesse dizer para você. Mas isso não cria nada. A palavra do homem não traz nada à existência, não faz nada acontecer. Mas imagine a partir do texto que nessas situações, se nós ouvíssemos do Senhor, Ele nos dizer, Cristiano, eu sou Deus todo-poderoso. É isso que a gente precisa. Seja no caos, seja no conforto, o que a gente precisa saber é, eu tenho um Deus, eu conheço o Senhor,
E o ser dele, o fato dele ser todo poderoso, me dá segurança. Eu não tenho certeza de nada. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei se eu vou ter gasolina para rodar amanhã. Não sei se vou ter fé para crer amanhã. Mas a certeza de que Deus é todo poderoso me dá segurança. E consola e conforta meu coração. É para isso que nós estamos aqui. É assim que Deus conforta o nosso coração. Mas Ele não faz só isso. Segunda lição, para Deus confortar, Ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. A ideia de anda na minha presença significa dizer: olha, Abraão, eu já falei um monte de promessas para você. Eu já disse que você vai ter filho. Já disse que você vai ter filho. Já disse que você vai ser pai de muitos. Você já creu nisso. Você já saiu de onde você estava, já peregrinou, está nesta terra. Você já conhece essas promessas e creu no Deus que deu essas promessas. Então agora é hora de você viver de alguma forma diante, esse anda na minha presença é viva exatamente assim, diante de mim. A gente tem um termo na teologia que a gente chama de corandeu, que significa diante da face de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Para você ter uma fé consolada, fortalecida, um coração confortado, viva diante de mim, viva diante da face de Deus, viva na minha presença. Por que viver diante da face de Deus? Por que viver buscando ao Senhor? Deus está dizendo para ele: eu sou mais importante que tudo. E é isso mesmo, irmãos. Ele queria o filho, ele queria o Isaac, ele queria ver aquelas promessas que Deus plantou aqui no coração dele, mas Deus está dizendo para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso, fica na minha presença porque eu sou mais importante do que tudo. Em outras palavras, era como se Deus dissesse para ele: eu sou maior do que qualquer coisa que você vai se deparar, agora ou no futuro, ou já se deparou na vida. Irmão, só Deus pode conquistar o nosso coração para Ele, mas é isso que Ele está dizendo: viva na minha presença e ande diante da minha face. A gente não foi chamado para viver sozinho, a gente não foi chamado para viver alheio ao Senhor, a gente não foi chamado para viver longe, a gente foi chamado para viver diante da face de Deus. A gente foi chamado para dizer: Deus, o Senhor é maior do que qualquer coisa que eu possa enfrentar nessa vida. E eu quero viver com Deus, que é maior do que qualquer coisa que eu já vivi ou que eu ainda vou viver. E o Senhor é mais importante do que qualquer coisa que eu tenho na minha vida. É a mesma coisa que Ele fez com o Jó. De fato, eu falei: de coisas pesadas demais eu não te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. E no início ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou, eu vou bendizer o nome do Senhor. O salmista diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele olha, lembra desse texto? Ele olha o ímpio prosperando, rindo, e o justo sofrendo, vivendo pela fé, pagando o preço da piedade, da fidelidade a Deus. Ele diz: Deus, e aí? Mas quando ele entra na presença de Deus, ou quando ele se dá conta de que ele está diante de Deus, perante a face de Deus, ele diz: Deus, independente do que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu perdi, o que eu ganhei, o que me roubaram, ou o que os outros conseguem honesta ou desonestamente, eu vivo diante do Senhor. A quem tenho eu no céu, senão a ti. Irmãos, o conforto do nosso coração não está em Deus fazer aquilo que a gente quer todos os dias no momento, e até mesmo nas nossas urgências. Eu tenho muitas. Gostaria que Deus respondesse cada uma delas. Pode ser que você seja daqueles que Deus com você vai tudo no tranco, né? Com você Deus, sei lá, talvez para você seja aquela coisa que Deus não responde rápido. Se Ele falar que vai fazer, se Ele te dar uma promessa, pode sentar que vai vir 10 mil provas antes. Enquanto que para outros você diz: puxa, mas fulano, Deus é graciosamente leve com ele, parece que sobre nós Deus sempre pesa a sua mão. Talvez a gente tenha algumas referências. Em alguns casos parece que é assim mesmo. Eu mesmo acho que, eu falei: Deus comigo, o Senhor não facilita. E aí a gente tenta encontrar razões. Quando a gente está muito irado, a gente acha que é muito pecado para limpar. Não é.
Isso já está feito lá na cruz. Ou a gente pensa, Deus, por que a gente vai ser fiel? Porque eu não sei se é para eu pensar nesses momentos de abrirmos o coração e falando da carne. Às vezes já não teve aquela experiência de você dizer, Deus, por que eu fui fiel naquela prova, agora o Senhor vai mandar uma pior. E eu vou ter que ser fiel. E aí você é fiel e crê, Deus ouve, aí você fala, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais ser fiel assim, tá bom, eu já aprendi a lição, a fidelidade está forjada no meu caráter, para a glória do Senhor, o Senhor não precisa provar mais, nem testar. Porque eu sei que essa virtude já está produzida aqui, mas às vezes não. Irmãos, seja fácil, com a mão leve ou a mão pesada de Deus sobre você. Tudo isso é Deus chamando a gente para que a gente aprenda a viver perante a face de Deus. Eu não queria que a gente tivesse com o nosso coração longe dele, mas que a gente pudesse perceber o Senhor nos chamando para viver perante a face dele. Ele disse isso para Abraão quando ele estava vacilando na fé. Eu sou Deus, eu tenho poder. Fica comigo, anda na minha presença. A gente precisa viver perante a face do Senhor. A gente não pode perder o prazer de viver diante da face de Deus. E a terceira lição que Deus dá para Abraão nesse momento, quando ele diz, terminando a sua fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não está dizendo para ele, seja impecável. Salmo 119, no primeiro versículo, o salmista diz isso. Deus é bom ser impecável. Estou parafraseando. Mas ele não é um homem sem pecado. Porque no último versículo do Salmo 119, ele diz, eu me desgarrei como uma ovelha. No Salmo 1 ele diz, bem-aventurado é o homem que anda no caminho do Senhor. Não se assenta no caminho dos pecadores, não anda no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Seu prazer está na lei do Senhor, ele medita dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele faz, ele prospera. Não é assim o ímpio, não são assim os ímpios. São como a moinha que o vento espalha. Eles não vão subsistir no juízo. O Senhor conhece o caminho dos dois. Um vai perecer, o outro permanece. O justo, no Salmo 1 aponta para a justiça de Jesus, não é um impecável. Você não é impecável, eu não sou impecável, mas também a gente não quer liberalidade para pecar mais. O que ele está dizendo para Abraão, que está vacilante na fé, ser perfeito? Ele está dizendo, olha, anda coerentemente. Deixe que o interno seja consistente com o externo. O que é isso? Ande por aquilo que você creu. Exteriorize em ações aquilo que você sabe, ainda que você vá ser um vacilante. É muito bonito Deus dizer isso para nós. Dizer isso para Abraão e dizer isso para nós. Viva pela verdade, apesar de você. Ande na justiça, apesar das suas injustiças. Busque a fidelidade de Deus, apesar da tua infidelidade. Ande de acordo com aquilo que você crê. Em outras palavras, não seja nem no extremo um hipócrita, e também, por outro lado, não fale de Deus e se esqueça dele. Irmãos, isso é uma coisa que pode acontecer quando a gente está fraco na fé. Falar de Deus, e a gente fala de Deus talvez nas ações, no vir à igreja, no cantar, no meditar na palavra, na leitura bíblica, nas ações e nos ritos, que a gente chama sociologicamente, nos ritos da religião. Mas a palavra de Deus está dizendo que o ser perfeito é fazer a consistência. É você dizer para você mesmo, espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Porque está abatida a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Existem momentos que a gente tem que dizer isso para nós mesmos. E ele está dizendo para Abraão, olha, você está vacilante. Mas continue andando por aquilo que eu sou. Continue, seja consistente.
Se você sabe, a palavra foi dada e ela está em você, e você creu na palavra, ande pela palavra. Ande por Deus, ande de acordo com aquilo que você crê, apesar das oscilações aqui dentro de nós. É isso que Paulo quando vai chamar, vai falar para Timóteo, lá no Novo Testamento, para ele ser um pastor, ele diz para Timóteo, olha Timóteo, o pastor tem que ser isso, e ele tem que ser irrepreensível. É a mesma ideia. Como é que um pastor vai ser irrepreensível? Impecável? Impecável é Jesus. O que é o irrepreensível? É aquele que diz, Deus, eu sei tudo que está errado dentro de mim. E eu não escondo nada do Senhor. Mas eu quero viver pela verdade. Apesar de tudo que está errado na minha vida, apesar de todas as coisas que estão aqui com buraco, com fraquezas, com fragilidades, ainda assim eu creio na verdade. Ela é verdade para mim também. E aí tem esperança. Portanto, se eu estou acusado, não tem mais essa acusação. Eu posso chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu sou fraco. Mas apesar de tudo que está fora do nosso controle, a gente pode dizer, eu quero viver pela verdade. Que coisa simples, mas bonita, irmãos. Ser perfeito. Eu tenho certeza que nós temos várias pessoas aqui com fé, a começar por mim, que estão talvez muito pequenas, ou vacilantes. E Deus está dizendo para nós, seja perfeito. Apesar da tua pouca fé, apesar da tua fé falha, apesar da tua fé vacilante, viva pela verdade. A verdade é verdade para a nossa fé, ainda que pequena. Isso renova a nossa vida. Agora, para a gente perceber o que Deus faz logo depois, como Abraão respondeu, ele colocou o rosto em terra. Tem duas posturas para orar no Antigo Testamento. Ou cai com o rosto em terra, ou olha para o céu e levanta a mão. Aqui a gente faz mais isso. Mas Abraão, ele trouxe uma postura de ficar diante de Deus. Ele caiu com o rosto em terra. E aí Deus fez o que com ele? Irmãos, nesse período da história, eles andavam em clãs. Então a família não era Josué e Cadina e os filhos que Deus lhes dará. Assim esperamos. A família lá não era casa e vamos para nossa casa sábado à noite, estamos lá com 2, 3 filhos e a mãe pede pizza. A família lá era clã, irmãos. Imagina andar, era Josué, a Karina, seus irmãos, com as esposas, os sobrinhos e os pais da Karina, e vamos embora, o clã Miragaia com Camargo, e vai andando. Era assim. Agora imagine, e era a clã que encontrava aquele bando que encontrava outro bando. Franzotes lá, e depois o Camargo pra cá, e aí clãs e clãs que iam se encontrando. Agora imagine esse clã encontrar aquele, chegar para Abraão e dizer, qual é o teu nome? Deus mudou o nome, colocou Abraão, que significa, antes era, agora é um pai de muitas pessoas, um pai numeroso. Aí chega para Abraão e diz, legal, seu clã, qual é o teu nome? Abraão, pai numeroso, quantos filhos você tem? Nenhum. Era a vergonha exposta, Deus mudar o nome deles, Deus mudar o nome e não dar o filho. Deus disse para ele, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito, eu vou mudar teu nome, mas não deu filho. Vão te perguntar qual é o teu nome, pai de muitas nações, eu sou um pai numeroso, cadê os teus filhos? Eu não tenho nenhum. Era aquele momento, eu li num livro uma vez, um autor que seria o momento das pessoas fazerem assim, sabe, sair, desculpa aí, não vai, por que eu fui perguntar? É aquela situação do constrangimento possível, e por que Deus fez isso? Ele caiu com o rosto em terra, Deus muda o nome, por que Deus colocou o nome nele, mesmo ele, colocando esse nome para ele, mesmo ele não tendo filho, para mostrar que ele é fraco. Que ele não é um pai numeroso, porque ele é o fértil e a mulher dele é a fértil. Ele já com a idade de 100, a mulher com 90.
É a fraqueza, e Deus lhe dá um nome que não tem nada neles que consiga honrar esse nome. E Deus deu. Para mostrar que se Ele é Pai de muitas nações, só tem uma razão. Porque foi Deus que fez. Foi na fraqueza dele. E não é a mesma coisa que a gente vê no Novo Testamento, Deus escolher vasos de barro e colocar um tesouro. O que é que esse vaso de barro faz? Nada. Qual é o seu valor? Que ele tem. Deus faz isso com a gente. Eu não estou dizendo que muda o nosso nome e nos dá, mas Deus vestiu Abraão da promessa. Deu um nome da promessa e ainda circuncidou. Eu vou colocar nome, a promessa no teu nome e a promessa no teu corpo. Nenhuma dessas coisas vão ser cumpridas por você, só por ele. Mas você vai vestir nome e corpo. E aí o que ele faz? No versículo 9, disse Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, e tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Guardar a aliança, irmãos, é acreditar. Guardar a aliança é acreditar. Por que você pode acreditar? Por uma única razão. Porque nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nessa noite a gente pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, a minha fé, eu não sei como ela está. Pode ser que ela esteja apática. Pode ser que ela esteja frágil. Pode ser que você esteja vacilante na fé. E é o momento da gente chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero saber que para uma fé vacilante há um Deus Todo-Poderoso. Se você vai conversar com algumas pessoas, talvez ela vai dizer: não, você tem que ser um crente poderoso. E a palavra de Deus está dizendo: não. Se você for poderoso é porque esse poder não é teu, é o poder de Deus na tua fraqueza. Portanto, aqui você pode ter uma fé vacilante, mas não para permanecer nela errante, mas para dizer: se eu vou ser fortalecido, isso é ação dele, e eu quero, e eu me humilho e peço. Mas eu não sou um super crente, isso é nome de livro. Eu não tenho uma super fé. Eu não sou o grande evangélico do Brasil, mas eu desejo Deus. Eu quero que há um Deus todo-poderoso para aquele que está com uma fé vacilante, que consola. Há um Deus todo-poderoso para aquele que está com uma fé vacilante. Deus é aquele que não deixa os nossos pés vacilarem. É aquele que sabe afastar o pecado de nós como o Oriente é distante do Ocidente, disse o salmista. É aquele que sabe nos fazer andar, renovar as nossas forças e fazer com que o cansado corra. Por isso, irmãos, a gente ouve isso do Senhor hoje: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus, diante da face de Deus, porque Ele é maior do que qualquer coisa que a gente possa enfrentar. E também a gente poder dizer: Deus, o Senhor é a verdade e não o meu vacilo. A verdade é a palavra, ainda que eu tenha vacilado. E eu quero aprender a não vacilar. E a única maneira de você não vacilar mais, eu não vacilar mais, é a gente olhar para o Deus. Ele é a verdade. Vamos orar por nós, pedir isso a Deus. Senhor, não deixe os meus pés vacilarem. Não deixe os meus pés vacilarem. Senhor, não deixa que eu vá olhar para Ismael e querer que ele... um motivo para não crer mais. Mas que a gente aprenda a esperar. Que a gente aprenda a esperar, que a gente aprenda a enfrentar, que a gente aprenda a continuar crendo, ainda que a gente não veja nada, a gente possa dizer: Deus, eu sei que o que o Senhor me faz passar não é maior do que o Senhor. Há um Deus todo-poderoso para aquele que está vacilante. Há um Deus todo-poderoso para um crente fraco. Há um Deus que é a verdade é desse Deus, ela é
eterna para aquele que está com o coração inconstante. Por isso a gente pode chegar diante de Deus e dizer: fortalece a minha fé. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor nesta noite. Nós estamos diante do Senhor para pedir ao Senhor que o Senhor fortaleça a nossa fé. Para pedir, Senhor Deus, que o Senhor que conhece o nosso coração, Senhor Deus, que nesta noite está aqui sem nada, ó Deus, com nada, não tem nada escondido do Senhor, porque o Senhor é aquele que sabe mais do que nós. Deus, olha para dentro do nosso coração, ó Deus, e tem misericórdia de nós. Senhor Deus, nós queremos dizer ao Senhor que os nossos pés podem vacilar, que o nosso coração pode oscilar, pode mudar do dia para a noite. E isso nos cansa, isso nos entristece, ó Deus, e é difícil manter os nossos olhos em Ti para manter a espera. Mas nesta noite nós pedimos ao Senhor, por favor, Deus Todo-Poderoso, imprime esta palavra no nosso coração. Imprime esta palavra no nosso coração para que nos lembremos sempre de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso para o fraco. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso para o vacilante. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso para o inconstante. Ó Deus, nós não temos poder para nada. Nós não temos controle de nada. Nós não temos como produzir nada. Mas o Deus Todo-Poderoso sim. Se o Senhor quer nos vestir da promessa, vestir a Tua palavra na nossa fraqueza, Deus, nós assim o desejamos também. Se o Senhor quer fazer, ó Deus, com que vasos de barro carreguem um tesouro dentro de si, para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós assim o desejamos também, Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor edifique a nossa fé para que nós vivamos perante a face de Deus. Tenhamos o prazer de viver diante da face de Deus, o prazer de viver, Senhor Deus, com o coração rendido aos Teus pés, sabendo que não há nada que a gente enfrente, Senhor Deus, que o Senhor não tenha domínio e controle. Ó Deus, por isso nós pedimos ao Senhor um coração fiel a Ti, Senhor, um coração fiel ao Senhor, um coração que Te conheça, um coração que creia, um coração que aceite viver pela verdade da palavra de Deus, que aceite viver pelo caráter de Deus imutável, que aceite levantar os olhos e olhar e ver a vida pelos Teus atributos, pela Tua eternidade, pela Tua imutabilidade, Deus, pela fidelidade do Senhor à Sua própria palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua ira, pela Tua justiça, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, a graça de dizer, porque Deus é Deus, eu posso levantar e viver, apesar de nós sermos frágeis, egoístas, mesquinhos, limitados, pequenos, ó Deus, sujos. O Senhor é limpo, o Senhor é grande, o Senhor não tem pecado, o Senhor é santo. Ó Deus, e o que o Senhor é suficiente para que nós vivamos por aquilo que o Senhor é. Ó Deus, nós queremos ser perfeitos, viver diante da Tua face e sermos perfeitos, apesar da nossa falha, vivemos pela Tua perfeição. O Senhor é o motivo da nossa vida, Deus. O Senhor é o motivo do nosso viver, Senhor. O Senhor é o motivo, Senhor Deus, de nós levantarmos todos os dias e dizer, vamos enfrentar esta luta. O Senhor é a razão de nós levantarmos hoje, ó Deus, e enfrentarmos os diagnósticos que nos cercam. E enfrentarmos a escassez de recursos que pode bater a nossa porta. O Senhor é a razão, Senhor Deus, para nós nos levantarmos e dizer, dá-nos força para lutarmos mais um dia, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Por favor, Deus, vem e visita esta igreja, Senhor. Vem e visita as nossas famílias, Senhor. Vem e visita os nossos trabalhos, nossos relacionamentos, nossas famílias, nossos filhos, Senhor Deus, nossos amigos, as pessoas por quem nós
Clamamos nesta noite, Senhor, vem e visita, porque apesar do que há lá, apesar do que há nessas circunstâncias, apesar do que nós ouvimos e vemos e sentimos dentro de nós cremos que há um Deus perfeito e santo. Oh Deus, ajuda-nos a orar por pessoas nesta hora. Ajuda-nos, Senhor Deus, a pedirmos por situações imperfeitas, situações destruídas, situações, Senhor Deus, de miséria, mas o Teu ser nos faz orar. Tua santidade nos leva a pedir. Tua bondade, Tua graça nos leva a orar por causas, por pessoas, com fé, porque o Senhor é Deus. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos renove e nos dê uma semana com a Tua palavra, para que possamos encontrar conforto quando a nossa fé vacilar. Oramos em nome de Jesus. Amém.